Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, segunda série. Nós vamos continuar nosso capítulo 1, nossa segunda aula é calorimetria. E lá pro finalzinho eu divulgo, né, os para-casas e a D2. Mas vamos continuar essa aula, vamos tirar nossa dúvida e vamos focar nos conceitos, né, para que nós possamos dialogar bem. Depois que inclusive vai ajudar a memorizar as equações, né, como vocês conhecem como fórmula. Tá? Essa calorimetria fala a questão do estudo do calor e suas aplicações. Né? Nós vimos que nós temos 3 estados físicos da matéria, tá? Que é o sólido, quando as moléculas estão juntas, nós temos o líquido, quando ela começa a se separar, e o gasoso, né? Quando estão totalmente dispersas, né? Estão se movimentando desordenadamente. Né? E também a definição de calor é justamente energia térmica em trânsito. É só você imaginar um grande corpo e por dentro delas tem o quê? Grandes moléculas. Né? Quando você pega o metrô de manhã, você entra no vagão e quando está cheio, né? Muita gente, inclusive praticamente estampando na porta, é só nós pensarmos, né, como todos nós fossemos moléculas. Né? Cada passageiro fosse uma molécula. E quando todo mundo está concentrado, vai gerar o quê? Um calor, certo? Aquela energia térmica em trânsito, que é bem diferente da temperatura, que significa medida da agitação das moléculas, cujo instrumento é o termômetro. Tá? E para começar os nossos trabalhos aqui, nós temos que apresentar para os senhores que isso aqui é a equação fundamental da calorimetria, né, que Q é a quantidade de calor medida em cal, M é a massa medida em gramas, ΔT é a variação de temperatura, né, medido em Celsius, tá? Onde esse ΔT, isso aqui é uma variação, onde você tem temperatura final menos temperatura inicial, tá? Essa quantidade de calor é justamente em função que da minha variação de temperatura, certo? Eu vou estar associado aqui o corpo, tá? Esse C aqui é o calor específico. O calor específico, né, é medido em cal sobre grama vezes Celsius, tá? E justamente ele fala da questão da substância. O ferro, a água, a prata, o cobre, cada substância existe aqui um valor adequado, que inclusive é dado no enunciado dos problemas, tá? Então, se você tem a temperatura maior do que zero, ou seja, positiva, vai ter o quê? O calor está recebendo calor, e quando for a temperatura negativa, está o quê? Cedendo calor, correto? Então, com base nesses argumentos, nós temos aqui a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica, quando tem 2 corpos, né, em diferente temperatura, ao contato, vai atingir o quê? O equilíbrio térmico. É igual você pegar um balde de água quente e um balde de água fria. Se você colocar basicamente na água quente e na água fria, depois com o tempo você vai ver o que aconteceu. Vai virar um morno, certo? Então ele diz o seguinte, que a lei zero termodinâmica é aquela que trata das condições para que 2 corpos A e B, tá? Esse é o corpo A, esse aqui é o corpo B, tá? Obter o equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, certo? Você tem esse corpo aqui, você tem o termômetro, e quando você mede A com B, eles atingem a mesma temperatura. Depois que você tira esse termômetro e coloca aqui, ele vai atingir também o equilíbrio térmico com o corpo C, certo? A temperatura ambiente. O grande fator que nós possamos ver, quando nós esquentamos uma comida, aquela comida gostosa, arroz, feijão, a mistura do seu gosto, seja frango, carne, fígado, o que for, né? Que quando você simplesmente esquece o seu jantar, né, em cima da pia, durante o tempo, o que vai acontecer? Ele vai esfriar. Isso significa que também ele trocou calor com o ambiente, né, no sentido de atingir o equilíbrio térmico. Por isso existe aquela sensação de estar frio. Mas não. Porque era o quente, ele cedeu o calor, apareceu o frio. Certo? Então, houve um equilíbrio térmico. E nós temos também, né, 2 tipos de calor, calor sensível e calor latente. Né? O calor sensível é aquele que varia a temperatura e não varia a fase. Né?
Eu coloquei um exemplo aqui que quando aquecemos o metal, ele vai esquentar, mas não mudará a fase. Se você colocar uma tesoura, por exemplo, dentro do congelador, o que vai acontecer? Vai continuar sendo uma tesoura, mas só como o metal é um grande condutor de calor, ele simplesmente vai ficar apenas com sensação que está gelado e vai continuar a mesma fase, ou seja, o sólido não vai deixar de ser sólido, tá? E será calculado pela relação, né, que nós conhecemos, tá? Que é quantidade de calor, que é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Ou então, um famoso macete, né? Que é Q macete, correto? Então, se você tem o valor da massa sempre positivo, calor específico isso aqui, eu só tenho que tomar cuidado quando for calcular a minha variação de temperatura, tá? Que pode ser negativo, para poder não errar no sinal, correto? E o processo dos cálculos é o mesmo, eu tenho que colocar a minha fórmula para que eu possa fazer o exercício adequadamente. E nós temos o calor sensível, tá? Quando você pega uma cuba de gelo no estado sólido, você coloca em cima da pia, o que vai acontecer? O gelo vai derreter, vai virar o quê? Líquido, correto? Então ele vai mudar de fase, de sólido para líquido. E se você pegar a mesma cuba de gelo e você não descartar, e colocar no congelador, o que vai acontecer? Ele vai voltar a ser sólido, certo? Então, eu coloquei um resumo para nós aqui, é o seguinte, que conhecemos 3 estados físicos da matéria, tá? Sólido, líquido ou gasoso, né? Que nós vimos aqui, que isso aqui dá uma ideia de coesão molecular, se elas estão juntas, ou estão se separando, ou estão totalmente separadas, tá? Que também são processos reversíveis, ou seja, o líquido vai para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, assim como do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, tá? O que vai um, vai outro. Mesma coisa, a mesma coisa que você abre a porta, você fecha a porta. Então, isso é um processo reversível. Uma opinião que você muda, você recuando, você voltando atrás, também é um processo reversível, tá? Então, né, quando varia a temperatura, também muda a fase, também conhecemos como calor sensível, tá? Quando o material esquenta, se fundindo, ou quando resfria-se, fundindo, ficando no estado sólido, certo? Um funde, outro entra em ebulição, certo? Também existe substâncias, né, tipo titânio, estânio, aço carbono, que existem temperaturas altíssimas para sua fusão, certo? Isso varia de acordo com a estrutura do material, beleza? Nós temos o calor latente, né, que é o famoso Quimel, tá? Que é a quantidade de calor medido em cal, M é a massa em grama, L é o calor latente medido cal sobre grama. Isso vai depender muito. Vai depender muito se é um calor latente de fusão, de ebulição, de condensação. Isso inclusive é um valor que é tabelado, certo? E nós temos o tabela do calor latente, tá? Que existe uma transformação. E o calor latente cal sobre grama, que fusão é 0 graus Celsius, tá? E 80. A solidificação também é 0 graus Celsius, é menos 80. Vaporização, que é 100 graus Celsius, é 540. E condensação é menos 540. Isso vocês vão reconhecer no enunciado, tá certo? Tem que observar que aqui no fusão é 80 positivo e solidificação é negativo. E se for vaporização, vai ser 540, se for condensação, é menos 540. Isso também vai estar bem claro no enunciado, correto? Então, pessoal, vamos continuar. Capacidade térmica. Capacidade térmica é uma grandeza assim, fundamental, né, quando nós estudamos calorimetria. É o segundo tópico mais importante, depois da equação fundamental da calorimetria, que nós vimos agora há pouco, tá? Que é a equação fundamental da calorimetria. Quando você existe o quê? Uma quantidade de calor, que é igual a massa vezes seu calor específico, vezes a variação de temperatura. Mas só que eu tenho que lembrar, tá, os senhores, que o que vai fazer ceder ou perder calor vai ser justamente o quê? A temperatura. A temperatura, se for positiva, ele vai receber. E se for negativa, ele vai ceder. Então, a capacidade térmica, para poder calcular o quê? Capacidade térmica é variação de calor sobre variação de temperatura. E também você pode calcular que a capacidade térmica é igual ao que é massa vezes o calor específico. Para poder entender isso na prática, vamos colocar
dois exemplos, tá? Quando eu falo de ferro, ouro, prata, água, plástico, eu estou falando de substância. Que através disso eu posso colocar porta de madeira, saco plástico, moeda, seja de qual valor. Aí nesse caso eu estou falando de corpo, certo? A capacidade térmica é o quê? Né? Que é a quantidade de calor que um corpo necessita de receber quando a temperatura é maior e ceder quando ele está perdendo, ou seja, está cedendo calor, para que sua temperatura varie uma unidade. A unidade usual é Cal sobre Celsius, ou seja, calor sobre temperatura. No caso da água, seu calor é 1 grama, que é 1 Cal sobre Celsius, correto? Então você vê o seguinte, quando você tem uma moeda de 50 centavos, vamos colocar aí, para poder ficar não só falando um real, né? Quando você esquenta, o que vai acontecer? Rapidinho, você não vai conseguir segurar, porque o metal tem um calor específico baixo, né? Quando isso acontece, a temperatura é o quê? Aumenta, porque além de ser calor específico baixo, também a massa é pequena. Quando a massa é pequena, a capacidade térmica também é o quê? Menor, certo? Então a capacidade tanto de resfriar ou esquentar muito rápido, isso é devido ao quê? A sua baixa capacidade térmica, correto? Quando nós pegamos, né, uma massa de água, aquela massa grande de água do lado da piscina, por exemplo, quando você vai querer esquentar, ela vai demorar, correto? Porque a sua capacidade térmica vai ser o quê? Muito maior, correto? Ah, professor, um dia eu li, né, que eu peguei uma revista, por ter curiosidade, e eu queria saber se eu pego essa moedinha de 50 centavos, né, pesasse 50 gramas, eu pegasse uma massa de água de 50 gramas. Qual tem a maior capacidade térmica se as duas têm a mesma massa? Aí nesse caso, né, vai ser justamente de você analisar o calor específico. A água, por exemplo, tem um calor específico grande, é um dos maiores calores específicos da água. Então, se você tem um elevado calor específico, também você vai ter o quê? Uma grande capacidade térmica do corpo. Do corpo, quando você quer o quê? Do conjunto da obra. Quando você vê um muro de alvenaria, aquele é um corpo, mas o tijolo é a substância, correto? Que é o barro, né? Que é feito de barro. Então, você tem uma elevada quantidade de calor, ou seja, quando você recebe bastante ou cede, ou para muito quente, para muito gelado, isso significa que tem o quê? Capacidade térmica por unidade de temperatura, beleza? Então a capacidade térmica, se tem maior ou menor, é de acordo com sua massa, e quando for igual de substância diferente, tem que comparar o quê? O calor específico, tá? Para fins de cálculo, eu tenho minha quantidade de calor sobre variação de temperatura, tá? Eu vou dividir isso por isso. E se eu multiplicar a massa vezes o calor específico, eu vou ter meu valor de Czão, que é minha capacidade térmica, correto? Então, você ter C, capacidade térmica é medida Cal sobre Celsius, M é a massa em gramas, C, calor específico, Cal sobre grama vezes Celsius, C é capacidade térmica Cal sobre Celsius, delta Q, variação de calor, Cal, delta T, variação de temperatura, certo? Aí você dividindo variação de calor por variação de temperatura, eu vou ter a minha capacidade térmica, beleza? Agora vamos ver, né, os processos de transmissão de calor, tá? Que são basicamente três, né? Nós temos a condução, a convecção e radiação, né? Radiação, inclusive, é muito utilizada para tratamento de câncer, né? Você tem a questão da fogueira, né? Mas, começando aqui na condução de calor, quando a energia passa de molécula para molécula, né? Quando aquecemos a barra de ferro. Então, como é que vai funcionar? Você pode colocar um cobre também. Se você por exemplo, congelar um cobre, rapidinho ele vai ficar gelado e você não vai conseguir segurar, certo? Quando você aquece a barra de ferro, em instantes, né, menos de 2 minutos, já vai estar toda tomada pelo calor. Isto é, ela passou por todo o corpo da barra de ferro, certo?
Se um dia fizer isso, tem que fazer com todo cuidado, colocar um pano, tá? Para poder isolar, para poder que vocês vão verificar, certo? Vocês vão ver a cor que vai sinalizar que está o quê? Quente, tá? E o segundo processo é o processo de convecção, tá? Que é um processo de transmissão de massa fluida, ou seja, de densidade diferente. Isso muito acontece a questão do ar-condicionado. Então, assim como quando você também vai o quê? Soltar balão, certo? Quando você joga aquele ar, você acende aquele fogo, ele acaba o quê? Ficando menos denso, tá? Que você fica leve, o ar quente sobe e o ar frio ele vai descer. Aí o balão, com a força vertical do empuxo, vai levar para onde for o destino, tá? Mas é proibido soltar balão, tá? Isso foi um exemplo, tá? E a questão do ar-condicionado, tá? O ar frio mais denso vai descer, gelando todo o cômodo, tá? E o ar quente vai subir, certo? Então, o mais denso vai ficar no fundo, o menos denso ele vai o quê? Subir, tá? Tem um grande exemplo aqui, né, que é um processo de transmissão de massa fluida, seja densidade diferente, tá? Você tem água fria, aí você tem água quente, tá? A água quente vai subir e a água fria vai descer, certo? E depois, né, como nós já estudamos, vai ter o quê? Uma troca de calor até que atinja o quê? O equilíbrio térmico. Mas para nós, nesse assunto mais específico, tá? Você tem a água quente, que é o vermelho, e a água fria, que é azul. Tá? A água fria vai descer e a água quente vai subir nesse aquecimento aqui, certo? Então, esse é o processo de convecção. Tem densidades diferentes, mas o que vai fazer quem fica em cima, quem embaixo, é justamente essa densidade, certo? É uma troca. Então, vamos seguindo. Nós temos a radiação, tá? Que é a propagação de energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, né? Pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. O corpo que emite energia radiante é chamado emissor ou radiador. O corpo que recebe é o receptor. Uma fogueira, por exemplo. Fogueira, quando nós recebemos o calor da fogueira. Quando vai fazer a questão da radioterapia, também é um processo de radiação. Quem vai na clínica de estética fazer a criofrequência, radiofrequência, também recebe radiação, né? Hoje em dia também, inclusive, tem um peeling a laser, né, para poder combater a acne, também é feito por radiação, tá? Então, nossos processos de calor, nós temos condução, convecção e radiação, certo? Então, nós temos aqui o fenômeno da irradiação, tá? Você tem o Sol que emite aqui, ele manda, e quando o Sol que reflete, né, incide, ele reflete, certo? Ele absorve porque é a cor preta, correto? E quando é uma cor branca, ele vai incidir e vai refletir tudo, porque branco reflete todas as cores. Então, inclusive, para saídas inclusive à noite, a cor branca é ótimo. Mas para quem sai durante o dia com o sol considerado escaldante, né, vai ficar um pouco meio quente, certo? Então, o radiador é o sol e o receptor é justamente esse corpo aqui, certo? Assim como nessa figura do lado de cá. Então, nós vamos ver a parte dos exercícios complementares, tá? Isso aqui é um roteirinho para que nós possamos resolver o exercício com sucesso, tá? Na tranquilidade, tá? Sempre na paz, tá? E vou mostrar para os senhores, tá? Ao longo desse exercício, ao longo do ano, para que nós possamos conseguir identificar e fazer o mais fácil exercício de física em qualquer nível que nós vamos pegar daqui para frente, certo? Então é o seguinte, passos para a realização de exercícios com sucesso de maneira natural, tá? Primeiro, nós temos que ver o comando da questão, ou seja, o que o enunciado quer e verificar palavras-chave que possam auxiliar. Porque às vezes tem um enunciado um pouco meio obscuro e também tem aqueles enunciados que tem o quê? Pergunta direta. Nós temos que identificar, através do nosso aprendizado, a melhor saída, tá? O segundo passo
é coletagem de dados, né? Colher os dados do enunciado, verificar o que falta, né? Se ele pede a velocidade tendo o espaço e o tempo, eu vou achar minha velocidade, né? Minha quantidade de calor, eu tenho a massa, o calor específico e variação de temperatura, é só fazer o que a fórmula pede que nós vamos achar, certo? E quando a questão for numérica, escrever adequadamente a fórmula do problema e questão conceitual, identificar o ponto da abordagem, em que parte foi falado da aula, certo? E sublinhar palavras-chave, né? Palavras-chave geralmente vem algum fenômeno físico embutido dentro da questão, tá? Que nós vamos identificando juntos, vamos fazendo juntos, tá? Nós vemos o seguinte, a questão 1, qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 100 gramas de chumbo, né? Aqui é o calor específico, 0,03 cal sobre grama vezes Celsius, de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius, né? Nós vimos agora há pouco que esse cara aqui, inclusive, tem um calor específico baixo, então minha capacidade térmica também vai ser baixa, ou seja, vai congelar, vai esquentar tudo rapidamente, certo? Então, vamos lá. Nós temos que fazer aqui passo a passo. A questão pede para calcular a quantidade de calor, né, nesse caso usando a fórmula, que é Q igual M vezes C vezes ΔT, tá? Isso aqui é a quantidade de calor, isso aqui é a massa, o calor específico e variação de temperatura, tá? Agora vamos fazer coleta de dados. Quanto é que vale? A massa vale 100 gramas, o calor específico 0,03 cal grama vezes Celsius, temperatura inicial, que eu chamei de TI, 10 graus Celsius, temperatura final, que é 30 graus Celsius, então a variação é o quê? É ΔT, final menos inicial. 30 menos 10 vai ser o quê? 20 graus Celsius, beleza? Então, nós temos o problema resolvido aí, tranquilo? Beleza, né? Então, nós temos que fazer o quê? A coletagem dos dados, identificando quem é quem. Como eu tenho a massa, eu tenho calor específico, esse ΔT aqui, é possível que eu ache essa relação aqui, tá? Só substituir no lugar do M, no lugar do Czinho, no lugar do ΔT, correto? Então, nós temos que Q é igual a 100 vezes 0,03 vezes 20. Então, vai ser 2.000 vezes 0,03, que é 60 cal, correto? Só isso. Na questão 2, tá? No laboratório de física, um aluno verifica que o calor de fusão de um dado de objeto é 25 joules por quilograma para um outro objeto com o dobro da massa, mas feito do mesmo material. O calor de fusão em joule por quilograma deve ser. Bom, isso aqui é mais uma questão, uma questão conceitual, tá? Então, o que ele fala é o seguinte, continuará 25 joules por quilograma, porque obedece a relação Q é igual massa vezes calor latente. Mas vamos voltar na questão e vamos debater. Quais são as palavras-chave? Nesse caso é o seguinte, ó, mesmo material, tá? E o dobro da massa, certo? Nesse caso aqui, não vai influenciar a questão da massa, que vai influenciar justamente o calor específico, correto? Então, nesse caso aqui, como foi dado o calor latente de fusão, vai prevalecer o mesmo calor de fusão latente. Então, por isso que vai ser o mesmo valor, certo? Então, não tem erro. Então, pessoal, vamos continuar nessa videoaula, questão 3, aula de calorimetria. Então, é nosso exercício complementar. Quando mesmo o corpo aumenta a temperatura, o que acontece com a densidade? Né? Inclusive, nós vimos na parte de processos de condição de calor, né, que quando você aumenta a temperatura, o que acontece? O quente sobe, se tornando menos denso, tá? O que vai menos denso tende a ficar na superfície, tende a subir. O que é mais denso tende de se afundar, correto? Então, aumentando a temperatura, diminui a densidade. A questão 4, tá? Ao fornecer 100 calorias de calor para um corpo, verifica-se uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius. Determina a capacidade térmica desse calor, tá? Capacidade térmica, nós vimos que é variação, né, de calor
por variação de temperatura. A capacidade térmica é igual a ΔQ sobre ΔT. EC é igual a 100 sobre 20. C é igual a 5 cal sobre Celsius. Correto? Então, quando você fornece calor dividido por temperatura, você vai achar a capacidade térmica. Correto? Inclusive, mesma coisa, tá? Escreve a fórmulazinha aqui, tá? E sempre coloca o que? Os resultados. Tranquilo? Como é que você fornece calor? Simplesmente você aquecendo. Cobertor, edredom, quando você vai esquentar uma água, vai fazer um café, essas coisas do tipo, tá? A questão 5, né? Isso aqui é um completezinho para poder debater a parte de processo e condição de calor, tá? O calor do Sol chega até não expor, no caso radiação, inclusive. Uma moeda bem polida fica quente, né? Uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao Sol. E numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor se dá para outra extremidade por, nesse caso, né, quando você aquece o metal, ele atinge o quê? Por condução, certo? Logo o primeiro processo de calor, correto? Então, é radiação menos e condição de calor. Como faltou explicar no tabela 2, porque é o seguinte, uma moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de uma tinta preta, quando ambas são expostas ao Sol. Inclusive, quando nós estamos na parte de radiação, quando você incide numa superfície preta, numa superfície mais clara, tende a ser diferente, tá? Quando você incide, por exemplo, numa superfície branca, ela incide e depois reflete, certo? E quando é tinta preta, é absorvida. Por isso que fica o quê? Menos quente, beleza? A questão 6, né, aqui já começa a ficar um pouco mais complicado, mais sofisticado, tá? Esse tipo de exercício eu fiz duas formas, tá? E vocês vão escolher a forma que vocês querem, mas é aquilo, né, como nós já nos conhecemos, tá? Eu vou pedir aos senhores que sempre coloquem os dados, coloquem as fórmulas e vai colocando um raciocínio, para que eu possa ver o andamento da resolução de vocês, tá? Para que fique tudo bem adequado, padronizado, eu possa identificar as dúvidas e corrigi-las, tá? Mas tá tudo bem. Determine a temperatura de equilíbrio térmico de uma mistura de 200 gramas de água a 80 graus Celsius com 800 gramas de água a 10 graus Celsius. Então, nós podemos, assim, conversar o seguinte, o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico quando atinge a mesma temperatura. Quando tem a menor temperatura, que nesse caso aqui, vai ter o quê? Uma pequena também variação de temperatura. E quando a temperatura é maior, a temperatura também vai variar mais também. Beleza? Então, qual é o comando da questão? O comando da questão ele quer o quê? Que determine a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Inclusive, copia aqui, sublinha. E depois vamos colher os dados. Vamos dividir esses 200 gramas de água de corpo A e 800 gramas de água de corpo B, tá? Então, né, a temperatura solicitada pela questão é de equilíbrio, que é basicamente a temperatura final, é o TF, tá? Maneira 1 de calcular, vamos dividir os corpos separados de acordo com seus dados. Então, no corpo A, a massa de água 200 gramas, inicialmente está a 80 graus Celsius e calor específico C é igual a 1 cal sobre grama vezes Celsius, tá? Mesma coisa aqui, como é que calcularia a quantidade de calor? A quantidade de calor vai ser igual a Q, a massa de A, vezes o calor específico de A, vezes o ΔT. Só que o ΔT, nós temos que abrir isso aqui, vai ser temperatura final menos inicial. Eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Porque se eu inverter, infelizmente, eu não vou poder considerar muita coisa, vai estar errado, tá? Então, a massa de A é 200, o calor específico, como em água sempre é 1, vai ser TF menos 80, correto? Então, vai ser o quê? 200 vezes TF e 200 vezes 80 dá 1000 menos 1.600, porque mais com menos vai dar o quê? Vai dar menos, tá? No corpo B, é massa com 800 gramas a 10 graus Celsius.
800 vezes 1, TF menos 10. Então vai ser 800 vezes TF e 800 vezes 10, que vai ser o quê? Menos 8.000. Tá? Eu fiz cada um separadamente, tá? Quando formos falar da atividade devolutiva, né? Tem uma questão para calcular o equilíbrio térmico, tá? Só que eu tenho que tomar os devidos cuidados para poder não fazer conta. A maneira de fazer é a mesma coisa, né? Mas só que não é o mesmo número, correto? Eu tenho que fazer isso adequadamente, do corpo A e do corpo B, tá? Eu vou separar direitinho, eu vou escrever. Quando eu fizer isso aqui, tiver essa estrutura aqui de cima, essa estrutura de baixo, eu vou prosseguir com o meu cálculo, para poder não ficar confuso e nem muito grande, tá? Então, né, aí tem que mostrar para mim que a quantidade de calor de A mais o calor de B, que é igual a zero. O que significa isso na prática? É só você imaginar o balde de água quente e o balde de água fria. Quando você soma um com o outro, vai dar o quê? O equilíbrio, correto? Então vai ser, na quantidade de A, 200 TF menos 1.600, mais 800 TF menos 8.000. Tudo isso aqui é igual a zero, tá? Então, eu somei 200 TF mais 800 TF, vai ser 1.000 TF, que é igual a 8.000 mais 1.600. Beleza? Então, vai ser 1.000 TF, que é igual a 24.000. Eu vou dividir 24.000 por 1.000 TF, que minha temperatura final vai ser igual a quê? 24 graus Celsius. Tá? Essa é a primeira maneira. Tá? Aí vocês vão escolher o que vocês querem fazer. Tá? Mas tem que mostrar o raciocínio do professor de vocês, tá? Isso eu quero acompanhar para poder orientá-los adequadamente, tudo bem? Então, nós vamos escrever, tá? Essa aqui é a maneira alternativa, maneira 2, tá? Vamos ver a maneira alternativa para calcular a quantidade de calor de ar, massa de ar vezes calor específico, temperatura final menos temperatura inicial, massa de ar vezes calor específico vezes temperatura final, menos a massa de ar, o calor específico, temperatura inicial. Então, você vai deixar isso aqui, tá? Esquece o número, tá? A quantidade B, a massa vezes o calor específico, temperatura final, menos temperatura inicial. Então, vai ficar a massa de B vezes o calor específico, vezes temperatura final, menos a massa de B vezes o calor específico vezes a temperatura inicial, correto? Então, eu vou ter essa estrutura literal do corpo A mais do corpo B, tá? Só se preocupa colocar no final, tá? Mas se vocês optarem fazer desse raciocínio aqui, tem que colocar isso aqui até o final. Mas depois vocês vão ver que só interessa uma parte mesmo. Calma. Então, faremos o quê? Que a quantidade de calor de A mais a quantidade de B é igual a zero, tá? Porque isso, inclusive, vocês estão me contando que se dois corpos trocarem calor entre si, vai ter o equilíbrio térmico, que vai ficar igual a quanto? Igual a zero. Então, vai ser a massa de A vezes o calor específico vezes temperatura final, menos a massa de A vezes calor específico temperatura inicial, mais a massa de B vezes calor específico vezes temperatura final, menos a massa de B, calor específico, temperatura inicial, tudo isso igual a zero, correto? Então, eu vou pegar esse cara aqui, tá? Vou somar isso com isso. Então, esse cara vai passar para cá e esse cara vai passar para cá, correto? Então, para você achar a temperatura final, vai ficar a massa de A vezes o calor específico vezes temperatura inicial, mais a massa de B, calor específico e temperatura inicial, sobre a massa de A vezes o calor específico, mais a massa de B vezes o calor específico, tá? Aqui, nesse problema, os calor específico, tá? O C aqui são iguais porque é água. Porque se eu pego um problema, por exemplo, de alumínio e de café, por exemplo, são dois calores específicos diferentes, tá? Eu tenho que colocar a massa do café aqui, o calor específico do café aqui e a temperatura inicial do café aqui. Se eu pego uma massa de alumínio, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, da xícara, o calor específico do alumínio, a temperatura inicial da xícara, correto? Temperatura inicial do café, temperatura inicial do alumínio, tá? Então, aqui vai ser a massa do café vezes o calor específico do café, mais a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio.
eu só vou ter o trabalho de substituir, tá? Se vocês optarem fazer por essa estrutura aqui, tem que copiar isso aqui todinho até o final e colocar os valores corretos, tá? Quando fala A e B, é para diferenciar do alumínio do café, do cobre e do ferro, e assim sucessivamente, tá? É treinando que a gente vai aprendendo. Isso é um pouquinho mais sofisticado, mas temos que treinar nosso raciocínio, tá? Eu preciso dos cálculos, tá? Na AD. Então, colocando aqui a temperatura final, a massa de A vezes calor específico de A, temperatura inicial, mais a massa de B vezes calor específico vezes temperatura inicial, sobre a massa de A vezes o calor específico, mais a massa de B vezes o calor específico. O calor específico da água vale 1 cal sobre grama vezes Celsius. Então, a temperatura final é o quê? 200 vezes 1 vezes 80, mais 800 vezes 10 sobre 200 mais 800. 1.600 mais 8.000, que é sobre 1.000, que é 24.000 sobre 1.000. E temperatura final é 24 graus Celsius. Concluímos o exercício, tá? Então, esse deu o mesmo resultado. Então, convém fazer de uma maneira ou de outra. Isso vocês vão escolher, correto? O exercício 7, complementar. Um corpo possui 200 cal de caloria com a sua massa de 20 gramas e o seu calor específico, certo? Então, ele quer o quê? Basicamente, como faltou aí, provavelmente deve ter pedido a variação de temperatura, certo? Justamente isso, tá? Ele quer calcular a variação de temperatura, então vai utilizar essa equação aqui, que é a quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes ΔT. Nesse caso, quando pede o ΔT, ele não quer a temperatura de equilíbrio, ou seja, temperatura final, ele quer somente o ΔT. Então, o que? É 200, a massa é 20, o calor específico 0,1 vezes ΔT, tá? 200 dividido por 2 dá 100 graus Celsius, que é a minha variação de temperatura, tá? ΔT é o valor cheio, beleza? A questão, né? Nesse caso seria 8, mais o para casa, né? E o AD2, tá? O para casa, o capítulo 1, né? Da nossa aula 2. Para casa vai ser 1 até o 5, da página 5, e na página 4 e 5, né, porque começa na página 4 e prossegue na 5, exercício 12 até o 19, tá? Faça o exercício, tá? Se tiver dúvida, manda dúvida, tá? E mesmo que façam errado, faça o trabalho, tá? Mas se sentir dificuldade para não fazer errado, manda a dúvida que o professor de vocês vai ajudar no que for preciso, correto? Eu tiro dúvida sem nenhum problema. É uma honra ajudá-los. Tranquilo? Um grande abraço, tudo de bom para vocês e tamo junto. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.